Estamos ao vivo, mais um quadro História de Mestres. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do mestre Júlio Lima. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Vamos ver quem já está acordado nesta hora da manhã. 5 horas da manhã, todas as terças-feiras, estamos aqui com o quadro Antes do Sol, ou seja, antes que o Sol venha nascer, nós já temos aqui uma palavra de reflexão para a nossa meditação. Na Bíblia Sagrada, que é a infalível Palavra de Deus. Muito bem, temos aqui nosso amigo José Carlos, nosso amigo Damião, nosso amigo Veroni, conosco aqui nesta manhã. E ao longo do tempo, os nossos amigos vão acordando e vão ouvindo, né? E assistindo aqui esta live. Muito bem, pessoal. Estamos em uma semana muito importante, né? No contexto aqui do quadro do projeto Mestre dos Carrinhos. Está conosco também o Pedro Cardoso. Nesse projeto maravilhoso, né? Estão vendo aqui as miniaturas, aqui perto de mim. Projeto, nós vamos falar um pouco mais no final da live. Hoje, eu tenho uma palavra de reflexão. A gente sempre fala, né? Nós estamos aqui toda terça-feira com o único objetivo de refletir juntos na palavra de Deus, né? A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Estamos aí, se não me engano, hoje na live número 28 ou 29, não me lembro agora, mas só você olhar no título aí você já vai ver. E estamos sempre comentando sobre a Bíblia, né? Eu leio um texto da Bíblia e faço aqui os meus comentários, meus amigos vão comentando também, dando a sua opinião aí nos comentários. Se você puder compartilhar esta live, né, com um amigo seu, compartilhe. Se você puxar a playlist, entre lá no canal Mestre dos Carrinhos, puxe a playlist, você vai ver as lives anteriores, né, os assuntos que nós abordamos aqui. Sempre é a Bíblia Sagrada. O nosso foco é este, refletir na palavra sem abordar nenhuma religião. E sabemos tranquilamente, né, que a maioria do brasileiro é cristão, é católico, evangélico, espírita ou até mesmo ateu, né? Nós não estamos aqui preocupados com isso. A nossa preocupação é realmente trazer uma palavra genuína, uma interpretação. É claro, eu estou trazendo a minha interpretação, você tem a liberdade de dar a sua interpretação. Isso que é o bonito, que é o bacana. Nós temos liberdade de expressão e temos que aproveitar esta liberdade, porque parece que nós estamos perdendo ela. Mas Deus é muito maior, o Brasil é muito maior do que ditadores, do que pessoas que querem nos calar a voz daqueles que querem falar a verdade. Então, nós não vamos calar, nós vamos continuar falando sempre aquilo que a Bíblia fala, né? E a Bíblia, ela é infalível, porque ela foi escrita não por homens. Claro, homens escreveram a Bíblia inspirados, mas o autor da Bíblia é um só, o Espírito Santo de Deus. Então, a inspiração para que homens em tempos diferentes, em épocas diferentes, escrevessem a Bíblia, ela veio de Deus, né? Então, veio do Espírito Santo de Deus, que inspirou os homens. Então, homens em épocas diferentes, tempos diferentes, escreveram a Bíblia. E aí você lê, interpreta como você quiser. Na verdade, a Bíblia ela está aí para nós lermos e interpretarmos. Hoje nós vamos ler um texto, então, em Mateus, capítulo de número 27. Eu vou ler com você aqui e nós vamos meditar. O versículo 16 do capítulo 27 de Mateus, que diz assim: Portanto, estando eles reunidos, o 16, tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe:
Não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Aqui, no caso, a mulher de Pilatos. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado o Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Tema da live de hoje: a escolha. Todos os dias na nossa vida nós temos escolhas para fazer. E muitas vezes nós fizemos escolhas erradas. A palavra de hoje é para nós meditarmos em que tipo de escolhas nós estamos fazendo. Será que nós estamos escolhendo baseados no nosso ego, baseados no nosso conhecimento raso, superficial, baseado em influências exteriores? Será que nós estamos escolhendo pela cabeça de outras pessoas, pela influência de outras pessoas? Será que a nossa escolha ela é racional? Ela vem da razão, do intelecto, do ego? Ou ela vem do coração, do sentimento, do subconsciente? Ou ela vem das nossas crenças? De onde estão vindo as nossas escolhas? O que nós estamos escolhendo no dia a dia? Do que se alimentar? O que nós vemos? O que nós lemos? O que nós consumimos no nosso dia a dia? As nossas escolhas, elas estão pautadas em quê? Na Bíblia, elas estão pautadas em livros, elas estão pautadas em homens, elas estão pautadas em quê? Qual é a base da nossa escolha? No que nós acreditamos? E o que nós estamos fazendo para que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis? Para que as nossas escolhas venham trazer benefício para nós, para a nossa família, para a nossa sociedade. Vamos meditar um pouquinho hoje. Aqui, Jesus Cristo, em Mateus, capítulo de número 27, ele foi levado até a presença de Pilatos. E quem levou Jesus até a presença de Pilatos? Primeiro, fizeram uma proposta para Judas, pedindo para Judas entregar a Jesus. Judas escolheu entregar o Cristo. Judas escolheu trair. Judas se vendeu por algumas moedas. Entregaram Jesus. Jesus foi entregue para Pilatos. A escolha de Pilatos, ao receber Jesus, foi isentar-se. É o famoso isentão, né? Ele se isenta e não assume a responsabilidade. Mas nem por isso Pilatos deixou de ser culpado. Porque ele sabia, e ao interrogar Jesus, ele sentia, ele percebia que nenhum pecado havia naquele homem, nenhum erro havia naquele homem. Mas mesmo assim, ele lavou as mãos e entregou Jesus para a decisão do povo. Um povo que estava corrompido, comprado, porque haviam distribuído propinas para que o povo votasse a favor do ladrão, do bandido, do salteador Barrabás e crucificassem o Cristo. O povo sabia que Barrabás era bandido, mas o povo não sabia que Jesus era inocente. Sabia sim, mas eles não estavam nem aí para Jesus. Eles queriam a propina. Eles queriam o imediatismo. Não, nesse momento nós queremos que solte Barrabás. O que vai acontecer lá na frente conosco é problema nosso. Nós vamos assumir a responsabilidade.
Nós queremos agora ganhar essa propina que estão nos oferecendo e soltar Barrabás e o Cristo que se exploda. Não temos nada com este homem. Não temos nenhuma responsabilidade nas nossas ações. A esposa de Pilatos tentou avisar ele: olha, eu tive um sonho, este homem é justo, não se envolva nessa questão, por favor. Mas a escolha de Barrabás, de Pilatos, foi continuar isento, lavar as mãos e dizer que não teria problema nenhum em deixar o povo escolher. Os sacerdotes escolheram mandar Jesus perante Pilatos. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas o ego deles, por causa da religião, por causa da vaidade, eles não admitiam as palavras de Jesus quando Jesus chamou eles de raça de víboras. Quando Jesus disse para eles: vocês são igual a sepulcros caiados, por fora vocês têm uma vestimenta de justiça, por fora vocês têm uma vestimenta bonita, vocês falam palavras bonitas, vocês têm cultura, vocês têm estudo, vocês têm intelecto, e vocês falam de Deus com a boca cheia, vocês falam de justiça com a boca cheia, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados. Vocês não passam de lixo, de verme, porque o sentimento de vocês, o interior de vocês é podre e é insuportável. Quantas pessoas nos dizem que nós estamos vivendo, fazem escolhas erradas de propósito, sabem que estão errando, sabem que estão matando com as suas decisões, sabem que estão prendendo pessoas injustamente com as suas decisões, mas eles continuam firmes, com discursos bonitos, falando com a boca cheia de democracia, que estão defendendo a democracia, mas estão tomando decisões contra o povo, estão tomando decisões contra a justiça, contra pessoas honestas e contra o trabalho. São escolhas feitas por homens. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos que Caim escolheu matar Abel por causa da inveja, por causa do ciúme, porque quando Abel fazia uma oferta, a oferta de Abel chegava até a presença de Deus e alegrava o coração de Deus, mas a inveja de Caim era tão grande que um dia ele escolheu matar o seu irmão. Hoje você tem uma oportunidade. Deus nos dá mais um dia hoje. Se você respirar fundo, você vai ver que Deus está te dando mais uma oportunidade de você viver um dia a mais, um dia melhor do que o dia de ontem. Hoje você tem a escolha de a primeira pessoa que você encontrar, dar um bom dia para ela. E com o seu sorriso você pode alegrar o coração dessa pessoa. Quantas pessoas que passam pela gente, nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem um sorriso. Elas estão cabisbaixas, elas estão prestando atenção no celular, no WhatsApp, no Instagram. E quando ela está concentrada a sua rede social, ela não tem tempo para pessoas, não. A escolha dela realmente é ficar ali no seu ego, no seu mundinho. Olha ao seu redor. Escolha uma pessoa para você abraçar, dar atenção, dar carinho, dar amor, afeto. As pessoas estão precisando que você escolha amá-las. Amar de verdade. Caim escolheu matar o seu irmão Abel por ciúme, por inveja. Os irmãos de José escolheram vendê-lo para o Egito como escravo. Eles podiam muito bem
ter deixado a inveja de lado, o orgulho de lado, e manter o seu irmão entre eles, enfrentar a preferência que o seu pai tinha, o carinho que o seu pai tinha pelo seu irmão, mas não, eles ficaram com medo de que José se destacasse, e José, como o filho mais novo, não poderia se destacar. Eles é que teriam que ter o destaque. A soberba, o ego, a vaidade fez com que eles tivessem a coragem de entregar José para ser escravo lá no Egito. Mas Deus reverteu essa história. Eu não vou detalhar aqui, porque eu já detalhei numa outra. Você pode puxar a playlist, você vai ver lá a história de José. Daniel fez uma escolha diferente. Daniel escolheu orar 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele falava com o seu Deus, porque ele sabia que o seu Deus estava ali para lhe ouvir. E de repente fizeram um decreto que se alguém orasse para outra pessoa que não fosse para o rei, né, o grande rei da época, que essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Daniel continuou firme, não. A minha escolha foi orar 3 vezes por dia. O que vai acontecer comigo é responsabilidade de Deus e eu vou continuar falando com Ele. É nele que eu acredito. É nele que eu confio. E ele foi jogado aos leões. Mas a justiça de Deus não falhou e ela não vai falhar. Daniel foi liberto da cova dos leões. Davi escolheu enfrentar o gigante Golias. Ele poderia ter fugido. Ele poderia ter recuado. Ele poderia não ter lutado com o gigante. Mas ele não aceitou a afronta ao seu Deus. E ele foi lá e lutou. E venceu. Parecia difícil vencer o inimigo. O inimigo, às vezes, ele se mostra arrogante, forte. Mas ele não é tudo isso. Quando aquele menino de 17 anos resolveu lutar, ele foi para cima do gigante e venceu o gigante. Ele fez a escolha certa. Salomão, muito cedo, foi conduzido a ser rei de Israel no lugar de Davi. E quando Deus faz uma proposta para ele, ele poderia ter escolhido riquezas, mas ele não escolheu riquezas. Ele escolheu a sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria vem do alto. A riqueza vem depois da sabedoria. E Salomão foi um dos homens mais ricos que essa terra já viu, por que não dizer o mais rico que esta terra já viu até hoje? Porque antes de escolher a riqueza, ele escolheu a sabedoria. O que você está escolhendo? Qual tem sido a tua escolha nos dias atuais? Jó foi um dos homens mais provados na face desta terra. E quando ele estava na situação mais difícil da sua vida, ele diz a Bíblia que Jó, ele se coçava com um caco de telha. E ele estava coberto de chagas. Estava condenado à morte. E naquele dia, a sua esposa não aguentou a pressão, não suportou aquela luta, e ela se voltou para ele e disse: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha só a tua situação, você era um homem rico, você era um homem de posses, olha o que aconteceu contigo, está aí na miséria, fadado a morrer nessa cama, com essas chagas. Você perdeu tudo. E qual foi a escolha de Jó? Jó escolheu adorar a Deus. Naquele momento ele poderia escolher e dizer: é verdade, mulher, você tem razão. Deus me abandonou. Ele poderia. A situação dele
permitia ele fazer isso, mas ele não fez. Ele não fez porque ele escolheu acreditar no seu Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que deu a vida e deu tudo que ele tinha, né, no passado. Agora ele não tinha mais, mas não era por isso que ele ia deixar de adorar a Deus, porque ele não adorava a Deus por causa das coisas que Deus dava para ele. Jó adorava a Deus por aquilo que ele sabia e sentia que Deus era e é. É por isso que Jó, ele não blasfemou. Ali, na situação mais difícil da sua vida, ele disse para sua esposa, como uma doida, falas tu. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele escolheu adorar a Deus. Vamos mais em frente um pouquinho, quando nós olhamos para o Novo Testamento, Saulo de Tarso, um homem estudado, aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor das Escrituras, mas que agora olhava aquelas pessoas que se chamavam cristãos. Ele olhava para aquelas pessoas e dizia, eu vou perseguir e vou matar essas pessoas. Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, escolheu perseguir os cristãos, porque ele achava que cristão deveria ser morto, deveria ser preso, deveria ser torturado. Até um dia em que ele estava no caminho de Damasco, em cima de um cavalo, e Deus fechou os olhos dele, como se ele tivesse umas escamas nos olhos. E naquele dia, Saulo caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, apareceu para ele uma voz muito pesada que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico imaginando Saulo tremendo. Eu fico imaginando esse Saulo que era um guerreiro, tão corajoso, quando ele tinha o poder para perseguir e matar cristãos. Ele era tão corajoso, todo mundo ficava com medo dele. Só que no dia que ele teve um encontro com Cristo, as pernas dele tremeram. Certamente um joelho batia no outro. E aquele homem tão poderoso, tão cheio de razão, tão cheio de justiça, tão cheio de ego, tão cheio de vaidade, teve que se dobrar. E passou a ser, daquele dia em diante, o maior pregador do evangelho de todos os tempos. Passou a ser perseguido, de perseguidor a perseguido. De uma pessoa que odiava cristãos para amar cristãos, orar junto com eles, construir igrejas, levar o evangelho a todo o planeta daquela época, a todo mundo da época. Ele se transforma de um Saulo em um Paulo, um homem poderoso nas Escrituras, escrevendo mesmo dentro da prisão, sendo preso, açoitado e perseguido agora, de perseguidor a perseguido, porque os olhos de Saulo foram abertos. Quantas pessoas escolhendo caminhos errados, quantas pessoas nos dizem que nós estamos vivendo, escolhendo caminhos da prostituição, da pornografia, vão para a internet, que é um mundo de conhecimento, e na internet você pode aprender coisas fabulosas, fantásticas. Na internet você pode aprender o que você quiser, mas as pesquisas dizem que o que mais as pessoas procuram na internet é pornografia, é lixo. As pessoas têm diante dos olhos alimentos puros e saudáveis, mas elas querem escolher aquele alimento que vai acabar com a sua alma, que vai acabar com o seu espírito, que vai trazer desgraça para dentro do seu lar.
aquilo que nós temos que preservar depois de Deus é a nossa família. E quando você escolhe coisas erradas, você traz a desgraça para dentro de casa. Quantos lares destruídos porque o dono, vamos dizer assim, o cabeça do lar, que é o marido, ele faz escolha errada. O marido é o sacerdote, ele tem que interceder pela família. Ele tem que prover, trazer a provisão, mas além de trazer a provisão, ele tem que interceder. É claro que a gente sabe que as mulheres hoje também trazem a provisão para dentro do lar. Não tem nada de errado nisso. Mas quem tem a responsabilidade maior é o homem. Eu não estou sendo machista aqui, legalista, não é nada disso. Se você olhar pela Bíblia, é isso. A mulher ela tem um compromisso com a educação dos filhos, né, os afazeres do lar, mas ela pode também ser uma profissional, com certeza, e também trazer a provisão. Agora, a responsabilidade espiritual maior está nas mãos do homem. E quantos homens fazendo escolhas erradas, por causa do ego, da vaidade. Davi, quando ele era bem moço, escolheu lutar contra o gigante e venceu o gigante. Mas quando ele já estava mais velho, ele escolheu adulterar e levou a desgraça para dentro do lar. Chegou no momento que Davi, ele se sentiu tão miserável que ele fez um salmo, e naquele salmo ele disse o seguinte: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença e faça com que eu sinta de novo o teu Espírito Santo. Por quê? Porque Davi fez a escolha errada. Ele já tinha sua esposa. Por que ele foi atrás da esposa do seu chefe lá do exército? Por que ele foi desejar, cobiçar e trazer aquela mulher para sua cama? A Bíblia não esconde isso. A Bíblia revela que assim como ele foi um herói, enfrentou o gigante, teve um dia que ele caiu e fez a escolha errada e levou desgraça para dentro do seu lar. Deus perdoou Davi? Perdoou. Só que mesmo assim, as consequências vieram. Ele teve vários problemas por causa desse pecado que ele cometeu, por causa de uma escolha errada. Hoje a palavra é essa. Qual é a escolha que você está fazendo no seu dia a dia? Deus coloca diante de você a oportunidade de você escolher o bem e você vai lá e escolhe o mal. E aí depois você coloca a culpa em alguém. Ah, eu escolhi errado por isso, por aquilo. Não. A responsabilidade é sua. Deus nos dá o livre-arbítrio, se Ele nos dá a liberdade, nós temos a liberdade de escolher com a nossa consciência, com a nossa razão, com o nosso intelecto. Mas preste atenção no teu coração, no teu sentimento. Quando você tem um sentimento, esse sentimento está falando mais forte. Ele vem do fundo do coração. E o teu coração, ele pode ser conduzido por Deus ou pelo inimigo. Você escolhe isso também. Quando você se alimenta da palavra de Deus, Deus, ele está dirigindo o teu coração. Agora, quando você se alimenta de lixo, é isso que vai se responsabilizar pelas suas escolhas. Escolha hoje servir a Deus. Escolha hoje meditar na Bíblia Sagrada. Escolha hoje ser uma pessoa melhor. Escolha hoje o Cristo e não o Barrabás. A multidão foi conduzida, foi comprada, foi induzida, ela foi levada a escolher a liberdade de Barrabás, um ladrão, bandido, que merecia estar preso. Escolheram soltar Barrabás e prender e crucificar o Cristo. Quantas escolhas erradas nos dias que nós estamos vivendo. Quantas desgraças que vêm para a humanidade por causa de escolhas feitas por pessoas, por homens. E muitas vezes homens que se dizem justos, que se dizem corretos. Por fora,
se dizem justos, corretos, se vestem bem, ganham altos salários, mas por dentro estão podres, como sepulcros caiados. Pilatos tinha a oportunidade de ficar na história como um homem corajoso, de decisão correta, justa, mas não. A Bíblia registrou que Pilatos lavou as mãos. Tudo está registrado diante de Deus, nada vai ficar oculto. Tudo um dia vai ser revelado. Por isso, nós temos que seguir o nosso coração, e o nosso coração tem que estar puro pela palavra, limpo pela palavra. O próprio Cristo falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela limpa, ela mergulha até o íntimo da alma do homem, e ela é apta para discernir entre o bem e o mal, e ela consegue fazer a limpeza, desde que o homem ele abra o coração e deixe a palavra de Deus entrar e fazer aquilo que tem que ser feito. Eu puxei aqui no meu celular a Bíblia Sagrada e eu fiz uma pesquisa. Eu vou ler aqui alguns versículos para a gente complementar, né? Já temos aí meia hora de live. Medita hoje nessas palavras. Medita em quais escolhas você está fazendo. Vamos lá. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha só, tem pessoas que sabem o que é justiça, o que deve ser feito, mas a escolha deles é desviar, de propósito. É de propósito. Só que a Bíblia diz assim, né? É melhor que eles não tivessem conhecido a justiça, do que conhecendo a justiça, desviarem-se, ou seja, fazendo a escolha errada. Isso significa que a punição, ela vem. O homem não vai ficar impune, porque tudo que ele semeia, ele colhe. 2 Pedro 2,15 diz assim, ó: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Então, tem pessoas que estão escolhendo a propina, a corrupção, o dinheiro fala mais alto. E eles acham que vão ficar impunes? Não, senhores. A punição, ela vai chegar. A punição de Deus, ela é muito mais forte. A mão de Deus é muito pesada. E quando ela bate, não sobra nada, não fica pedra sobre pedra. Tiago, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, se você conhece a Bíblia, se você conhece o caminho verdadeiro, e você não ajuda, você não fala nada, você mantém a sua boca fechada. Por que eu estou aqui falando, né? Mestre Júlio está aí conosco, ó. Bora beber água limpa. Seu Francisco está aí conosco também. Seu Hélio, Cícero, enfim. Tiago diz assim, ó: saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando eu abro a minha boca e eu consigo, eu, Cláudio, não tenho poder nenhum. Mas a palavra que eu estou falando aqui, a Bíblia Sagrada, ela tem poder para alcançar alguém, tocar no coração e fazer essa pessoa abrir o coração, e aí o Espírito Santo entra e transforma essa pessoa.
Agora, o meu compromisso, a minha missão, dada por Jesus como discípulo, é falar. O que está na Bíblia, eu estou falando só o que está na Bíblia. A minha missão é essa. A sua, que está aqui me ouvindo e conhece a palavra, é também hoje escolher alguém e falar da palavra para esse alguém, falar do amor de Deus para essa pessoa. A sua missão é pregar, é ensinar, é ser um discípulo, é influenciar alguém pelo seu exemplo, sendo uma pessoa correta, justa, fiel, verdadeira. Você vai influenciar outras pessoas a serem iguais a você. Às vezes não precisa falar nada, porque um gesto, uma atitude fala mais alto do que 1000 palavras. Mas você tem o poder de falar para as pessoas, de abrir a sua boca e conduzir essas pessoas para o caminho correto, para o caminho de Deus. Deixa eu ler mais um versículo aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Por que erram em seu coração? Porque fazem escolhas erradas. Pilatos escolheu lavar as mãos. O povo escolheu condenar o Cristo e soltar Barrabás, um bandido, ladrão que deveria estar preso. Só que para tudo aquilo que nós escolhemos existe uma consequência, a lei da semeadura, né? Não tem como. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Diz assim: pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. São as escolhas que as pessoas fazem, são as escolhas que um povo faz, que determinam se aquele povo vai ser próspero, se aquele povo vai ser bem-sucedido, se aquele povo ele vai ser abençoado ou ele vai ser amaldiçoado. No dia a dia você está fazendo as suas escolhas e você está escolhendo e, consequentemente, você vai colher os frutos da sua escolha. Quando você vai plantar uma fruta, quando você vai plantar alguma coisa, você sabe o que você vai colher. Tudo na vida funciona assim. Então, escolha hoje servir a Deus. Escolha hoje abrir o coração e deixar a palavra de Deus entrar. Escolha hoje fazer coisas que vão impactar positivamente a vida das pessoas. Saiba que as suas escolhas elas vão impactar no seu futuro e no seu presente. Hoje mesmo você vai ter resultado das suas escolhas. Então, faça a escolha certa. Escolha obedecer a palavra e não desobedecer. Escolha ser uma pessoa boa e não uma pessoa rebelde, ingrata. Vamos agradecer, porque hoje nós temos mais um dia. É o dia da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. O amor de Deus, ele é infinito e ele realmente não acaba. E Deus está sempre pronto a nos perdoar. Agora, você tem que escolher arrepender-se. Você tem que escolher reconhecer que é um homem falho, que é um pecador. Quando você reconhece e pede perdão, pede misericórdia, você faz a escolha certa, Deus perdoa e ele sara as suas transgressões, as suas iniquidades, porque o sacrifício, o preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Escolha hoje receber o Cristo como teu Salvador e como teu libertador.
mas não continue crucificando Cristo e soltando Barrabás. Fazendo isso, você vai trazer desgraça para você, para a sua família, para o seu país. Quando você escolhe a coisa certa, você traz a bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Muito obrigado por você que ficou esses minutos aqui comigo, me acompanhando, tendo paciência de me ouvir. Não é fácil ouvir o Cláudio, mas muita gente fica aqui me ouvindo. Eu agradeço a Deus por isso. Eu não estou aqui falando de mim mesmo, eu estou aqui falando da Bíblia Sagrada, que é a infalível palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nesta quinta-feira teremos às 19 horas História de Mestre. 20 horas o Rogério Ribeiro com a primeira turma de mentoria. Já temos aí quase 20 alunos. Se você ainda não é aluno, é só fazer uma chamada que a gente vai colocar você como aluno da mentoria, a primeira mentoria do Mestre dos Carrinhos, né? Mentoria de Mestre de Sucesso, para alavancar o resultado daquelas pessoas que estão paradas aí, né? Que querem ter um resultado diferente na sua vida profissional, pessoal, tendo novos resultados, alavancando, subindo de nível, né? Nós temos alunos aí que já estão num nível muito bacana, já estão sobrevivendo somente de miniaturas de madeira, estão trazendo renda para dentro de casa, outros estão se divertindo, mas tem pessoas que estão paradas. Então, essa mentoria vai ajudar elas a subir de nível, tá? Então, se você quer subir de nível, cai para dentro da nossa mentoria Mestres de Sucesso. Quinta-feira, 19 horas, História de Mestre, vai estar conosco o seu Pedro, lá de Gravatal, Santa Catarina. O seu Pedro, que é um militar aposentado, vai estar conosco na quinta-feira. Depois da live de quinta-feira, às 19 horas, às 20 horas, entra o Rogério Ribeiro, dá uma palavra e depois vai para uma reunião privada com a primeira turma de mentoria História, aliás, a primeira turma de mentoria Mestres de Sucesso. São aquelas pessoas que querem realmente impactar a vida de outras pessoas com as miniaturas, com os negócios, com sociedades, com parcerias, destravando bloqueios mentais que porventura elas venham ter, né? Nesta mentoria, os desbloqueios vão acontecer. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Comentem sobre isso que nós comentamos hoje, sobre escolhas. Coloquem outros personagens da Bíblia aí nos comentários, nós vamos dar uma olhada, tá certo? E eu espero que você faça a escolha certa hoje e traga benefício para você, para a sua família. Vamos orar, feche teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra e eu te peço que as pessoas que estão me ouvindo aqui, que elas possam fazer a escolha certa, a escolha que vai trazer benefício para ela, para a sua família, para o seu país, para os seus vizinhos, para a sua cidade, e que nós possamos ter um país mais próspero, abençoado, livre, um país que tenha liberdade de expressar aquilo que sente no coração, um país que tenha liberdade de pregar a palavra, para salvar as pessoas que estão pelo caminho errado. Muito obrigado por essa oportunidade que eu tive hoje aqui, Senhor, de falar a Bíblia. Eu ainda tenho esse privilégio de poder expressar o meu pensamento com relação à Bíblia Sagrada, que é a tua palavra. Abençoa os nossos alunos, abençoa o nosso professor Júlio Lima e abençoa também a todos aqueles amigos que estão aqui nos acompanhando e que ainda vão fazer parte desta comunidade que está crescendo cada vez mais no nosso Brasil. Muito obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por você existir e por você fazer parte aqui da nossa comunidade de mestres que constrói essas belíssimas miniaturas com o nosso projeto. O link está na descrição do vídeo, clica aí no link, tem o nosso contato de WhatsApp para você nos procurar, tirar qualquer dúvida, mas tem um link também no nosso site para você entrar, mestredoscarrinhos.online. Lá você vai ver os nossos projetos, vai adquirir, vai ajudar esse projeto a se manter na internet, alcançando milhares de pessoas e até salvando vidas, né? Porque as pessoas são impactadas, saem da depressão, saem do estresse, né? E vêm fazer essas miniaturas, preenchendo o espaço. E nós estamos aqui para ajudar você,
né, a mudar de vida, a ter uma renda, né, com a fabricação e a venda desses maravilhosos carrinhos, dessas miniaturas de madeira. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até quinta-feira na live História de Mestres e até a próxima terça-feira na nossa live Antes do Sol. Fiquem todos com Deus. Até mais.